Quando a gente assiste uma série como Game of Thrones, bate aquela vontade danada de fazer um jogo de RPG cheio de maquinações, intrigas, traições, movimentos estratégicos, facções, famílias, organizações, países, religiões, clãs, tudo esquematizando melhores posições políticas em troca de domínio e poder, sabe como é, né? Só que depois de um pensamento inicial, você pode achar que organizar uma campanha focada em política pode ser muito mais difícil e complicado. Então hoje eu venho aqui para trocar uma ideia contigo, para mostrar que existem diversas maneiras de inserir tramóias políticas em seu jogo de RPG, e que todo esse movimento pode ser bem mais simples do que você imagina. Olá pessoal, o Tigro tá na área, trazendo para você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência negociando com jogadores de RPG, e no vídeo aqui de hoje nós vamos acompanhar o passo a passo para transformar a sua campanha em um jogo politicamente complexo, sem muita complicação. E como sempre em nossa série, para poder ajudar os narradores, eu vou apresentar vários exemplos que vão facilitar o entendimento do assunto. Alguns desses exemplos vocês podem inclusive aproveitar para suas próprias campanhas, se você quiser ali marotar e fazer as dicas que eu estou dando aqui. Queria só dar um recado rapidão. Tá rolando o nosso financiamento coletivo, o kit de introdução à 5ª edição, nosso mundo de Fanti. É uma caixa que tem tudo que você precisa para poder organizar um jogão de RPG, com regras, campanha montada, escudo do mestre, mapas de batalha, tokens, conjunto de dados, produto completão, lindão. O financiamento coletivo está rolando nos meses de julho e agosto, e com R$150 só você leva isso tudo, apoia, ganha caixa física com esse material todo. Só clicar aqui em cima, eu vou deixar o link para vocês colarem lá no Catarse e fazerem o seu apoio. Agora vamos lá, sem mais delongas, vamos para os macetes de se adicionar política e intriga em suas campanhas de RPG. Existem dois pontos iniciais que você precisa pensar antes de mais nada. O primeiro deles é a escala da disputa política que você quer que a sua campanha tenha. Ela pode ter um âmbito menor, mais local. Por exemplo, duas famílias de poderosos fazendeiros que estão brigando para controlar o comércio de uma pequena cidade onde eles vivem. Talvez você queira focar em algo maior, de abrangência regional, como um reinado. Por exemplo, na história de 5 barões que buscam a maior influência possível na corte de um rei moribundo, tá ali prestes a morrer e não tem herdeiros. Por último, você pode querer uma campanha mais épica, de proporções maiores, com influência tão marcante que afeta o mundo inteiro em suas complicações. E a gente tem um exemplo no mundo real dessa magnitude, que aconteceu não tem nem muito tempo atrás, a tão comentada Guerra Fria, uma disputa entre Estados Unidos e Rússia principalmente, que por décadas arrastou não só os dois países para um conflito silencioso, mas também muitos aliados dos dois lados, e por incrível que pareça, até hoje a gente sente alguns dos efeitos do que foi esse conflito. Segundo ponto a ser considerado ao planejar uma campanha desse tipo é a profundidade e a importância que a politicagem vai ter efetivamente dentro do jogo. Talvez você queira só um plano de fundo para os seus jogadores se sentirem dentro de um mundo mais vivo. Talvez os elementos políticos possam ser explorados de tempos em tempos, enquanto seu grupo se recupera da última incursão numa grande dungeon. Missões secundárias, por exemplo, podem ser ótimas para esse estilo de jogo, onde os personagens passam a conhecer um pouco mais do que acontece no seu cenário, através ali das organizações políticas, que podem precisar de ajuda, podem contratar os aventureiros. Mas talvez você esteja interessado em ter todo o foco do jogo em negociações e acordos entre as diversas instituições importantes do seu mundo. Os personagens podem participar desse movimento diretamente, cara a cara com os adversários e aliados, ou então se afiliar a um dos grupos que disputa o poder no cenário. E é importante você decidir a escala e a profundidade das cenas políticas em sua campanha para poder, de maneira mais fácil, planejar o detalhamento que você precisa. Quanto mais impactante, mais detalhe você vai precisar, e aí vice-versa. Agora então vamos ao desenvolvimento do nosso cenário social para ter um jogo politicamente elaborado. A gente precisa de alguns elementos importantes individualmente, mas que se entrelaçam, ou seja, estão de mãos dadas, complementando um ao outro. São eles uma trama central, um jogo de poder e as organizações, como que elas são representadas. Eu vou te ajudar a entender cada um desses pontos e simples assim a gente vai estar pronto para fazer um jogo nesse estilo. Então vamos lá, falar sobre a trama central. E ela é basicamente uma ideia que gera toda a tensão política por trás da situação apresentada. É essa tensão que basicamente força os envolvidos a agir politicamente
para se estabelecer da melhor maneira possível em relação à situação. Acho que é mais fácil se eu explicar apresentando exemplos dessas tramas centrais. Imagina que o rei morreu, e ao invés de deixar um único herdeiro, existem duas pessoas em busca do trono. Ou então, pensa numa cidade comercialmente muito importante, em que diversas guildas buscam o controle dos negócios. Talvez uma grande guerra mundial tenha acabado de terminar, e agora os países aliados do lado vencedor e do lado perdedor da guerra buscam o melhor posicionamento possível nesse rearranjo global. Todos esses exemplos são tramas centrais que podem dar um norte para sua campanha, mas independente da tensão que a sua trama principal tenha, é importante você considerar um aspecto. O ideal é que não exista uma única resposta para o problema, ou seja, que existam diversas maneiras de se interpretar a situação e todas essas maneiras sejam de uma forma ou de outra válidas. Por exemplo, um dos herdeiros do rei pode ser um filho bastardo, mas ele é mais velho, ele é querido por todos, ele é capaz de conduzir o reino. Já o outro herdeiro do rei, ele é mais novo, criança ainda, ele é meio mimado, não tem condições de governar. Só que ele é um filho legítimo e tem o apoio da corte. Numa situação dessas, ambas as partes possuem uma reivindicação legítima pela busca ao poder e garante um cenário rico para poder ser trabalhado. Não é uma parada simples e todo mundo acha que o certo está aqui. Por exemplo, o herdeiro que é mais novo, mas a galera gosta dele de um lado, e do outro lado o tio que quer roubar, o irmão do rei quer roubar o trono e ele é malvado. Todo mundo vai contra o irmão do rei. Não é assim. Os jogadores teriam que escolher um lado ou outro e os dois lados têm bons argumentos para poder ser realmente o novo rei. Deixa eu falar um pouco agora sobre poder. Porque no fundo, em um cenário politicamente fértil, independente da trama central, o objetivo das partes envolvidas é sempre obter poder. Mais poder. Poder é brabo demais. Claro que isso pode se expressar de maneira diferente, dependendo de como o cenário é desenvolvido. Mas no fim das contas, é sempre essa pegada. Então vamos pensar como as organizações envolvidas buscam o tão importante domínio. De novo, com exemplos acho que é mais fácil. Na situação dos herdeiros, o objetivo de ambos é chegar ao trono. Isso daria o poder de um rei e a realização do objetivo de cada um dos lados, das organizações, pensando assim. Só que os dois lados buscam essa realização de maneira diferente. Você pode imaginar que o grupo político do filho do bastardo tem uma força mais militar a seu favor, e ele busca, através de intimidação, ataques e ameaças, convencer os barões de que eles são os verdadeiros herdeiros. Já o grupo que apoia a criança legítima tem como principal ferramenta a influência da corte. Eles buscam convencer os barões através de acordos, chantagens e promessas. Cada grupo vai ter um foco e métodos diferentes, o que é ótimo. Traz uma riqueza muito legal para toda essa história. E como vocês já devem ter percebido, a gente falou um monte sobre grupos e organizações. Eles são uma peça-chave na sua estrutura política e a gente vai aprender a construí-los aqui agora. Pense inicialmente em quantos grupos você quer utilizar. Depende um pouco da sua trama central, mas daria para adaptar do jeito que você quiser, porque cada grupo pode ter inúmeras ramificações. Na minha cabeça, o mínimo são 2 grupos, e eu diria que no máximo, estourando, você tenha 7. Infelizmente, os jogadores não conseguem assimilar muito mais do que isso e acaba bagunçando tudo. Eu particularmente acredito que de 3 a 5 grupos seja o ideal para uma campanha bem maneira. E sugiro até que você dê preferência para um número ímpar. Assim não corre o risco de ficar, por exemplo, 2 grupos para cá, 2 grupos para lá, e acaba que fica sendo um lado contra o outro, que é basicamente a mesma coisa que você só ter 2 organizações. Depois disso, você precisa pensar em quem são essas organizações. Inicialmente você precisa de um nome, depois você pode ter um apelido ou uma alcunha pela qual ela é conhecida. Eu falei bastante sobre isso lá no vídeo dos vilões, né? Esses apelidos evocativos são importantes. Essa é uma das dicas que você pega nesse vídeo dos vilões. Vou deixar no final aqui depois para você poder clicar e colar lá no vídeo dos vilões, que também é muito maneiro. Se uma das organizações da sua campanha vai ser o grupo que controla o policiamento da cidade, inventa um nome legal, por exemplo, os Escudos da Justiça, ao invés de simplesmente chamar eles de Guardas da Cidade, que é miado. Para pensar também um pouquinho na história da organização. O que ela representa? Qual é o motivo dela existir? Esse tipo de ideia vai te ajudar a entender o funcionamento do grupo. Facilita a organização das aventuras e, se necessário, você pode improvisar situações que envolvam essa organização. Na maior parte das vezes, o objetivo da organização vai estar focado na trama central,
mas você pode pensar em realizações secundárias para o grupo. Qual é o caminho que eles vão percorrer para chegar até o resultado final? E normalmente isso vai ser feito utilizando o poder que eles já possuem. Aliás, pensar no poder que os grupos envolvidos politicamente já possuem é bem interessante para esse tipo de construção, porque aí fica mais fácil de pensar nas ações que eles terão performado durante o tempo do jogo. Veja que estamos falando de grupos ou organizações, mas na verdade o que a gente quer dizer são entidades no jogo político. Pode ser desde um único indivíduo até um país inteiro. Por exemplo, imagina que depois de uma grande guerra ter chegado ao fim, 3 países aliados disputam o poder e o controle do território do antigo inimigo. Foi arrasado pelas batalhas e agora os 3 países dominaram. Você vai ter que detalhar nesses moldes cada um desses 3 países. Vou fazer um aqui para ficar de exemplo. Vamos imaginar que ele se chama Acnes, o Fogo do Oriente. E eles representam as pessoas que moram na região leste do mundo e possuem uma disposição natural para a expansão dos seus territórios. O país tem um poder muito grande, concentrado no número de pessoas que formam seus exércitos. E normalmente eles trabalham na força bruta, invadindo os territórios que eles julgam ter direito e que eles querem dominar. Só que a situação para Acnes mudou um pouco, já que eles tiveram a necessidade de se aliar a mais 2 países para poder saírem vitoriosos dessa guerra. Só que agora que a guerra acabou, a disputa se transformou em política. Eles precisam se estabelecer nesse novo território e o seu primeiro passo é encher as novas terras de tropas leais a eles, controlando a maior parte das estradas e cidades do sul do território. Esse é um exemplo rapidinho, simples, de um dos países que do que a gente está falando aqui seria uma organização. E ela vai ter que negociar politicamente contra os outros 2 países e contra quem quer que tenha ficado no território inimigo, que muitas vezes mesmo arrasado, ainda tem uma certa resistência. E como muitas vezes falar de organizações acaba sendo algo meio abstrato, a ideia é que você possa pensar em 2 ou 3 NPCs importantes, que vão fazer a ponte entre os jogadores e a organização. Esses NPCs serão a maneira mais direta que ligam os jogadores ao grupo político que eles representam. Você pode começar pensando no líder da organização. Esse é o cara que é a personificação dos ideais e das convicções do grupo. Muitas vezes esse líder pode ser até distante, mas é ele que carrega para frente o movimento. Se você achar que esse líder é distante demais, você pode construir um tenente ou um braço direito, e aí é essa pessoa que vai ser responsável pela interação com os personagens. Ela que vai contratar o grupo para as tarefas, ou então explicar a situação como um todo, negociar as posições, se apoiar nas ações dos jogadores. E eu particularmente gosto muito do formato de ter um líder mais fanático, mais radical, que seja um pouco afastado dos jogadores, que os jogadores não tenham contato, só que eles adoram o representante da organização, maluco mais carismático, que eles têm um contato direto, ele é muito mais moderado, tem um bom jogo de cintura, o cara é de boa, o tenente é muito de boa. E aí você imagina o que acontece quando esse NPC mais de boa, que os personagens gostam, apresentam para eles o radical, líder do grupo, da seita, o manda-chuva, que é mais sinistro. Pode ter um certo conflito aí de como os jogadores vão ver a organização que eles estão trabalhando. E ó, se liga, falta só uma coisa para fechar o vídeo. Porque de maneira simples a gente já conseguiu definir um cenário para campanhas politicamente desenvolvidas. A gente pensou numa tensão central, na disputa de poder e o que ela gera, pensamos nas entidades que vão fazer esse confronto todo, detalhamos essas entidades quase como se elas fossem pessoas, como história, objetivos, métodos de operação. A gente também criou uns NPCs reais que estão ali cara a cara com os jogadores, vão interagir com eles, para poder realmente envolver eles nessas tramas políticas que a gente desenvolveu. Só que agora a gente precisa pensar em maneiras de envolver os personagens nessas disputas e negociações. Para isso a gente tem os NPCs, mas é claro que isso também vai depender do que eu falei lá no início, no tipo de profundidade que você quer os elementos da história. Vou tentar seguir alguns exemplos aqui. Particularmente eu gosto quando o grupo já conhece a trama central do jogo, mesmo que seja algo meio distante para eles. Por exemplo, pode ser uma ideia geral para as pessoas de que o rei está morrendo e que as famílias estão numa disputa meio louca pelo trono. Quando uma dessas famílias contratar os personagens para uma missão, eles podem receber umas ideias dessa trama toda, já se sentirem envolvidos na história. Dependendo da situação, você vai querer apresentar aos jogadores todos os lados envolvidos e o que cada grupo busca ou representa. Eu acredito que esse é o melhor caminho,
já que assim você permite aos jogadores o conhecimento e a opção deles escolherem um lado ou outro, qual grupo que eles querem apoiar, qual grupo que eles não querem ser inimigos de jeito nenhum. Sem apresentar os grupos, você não vai ter esses sentimentos. Só que em alguns outros momentos você vai querer colocar o grupo numa situação mais saia justa. Imagina que sem saber eles ajudam uma das organizações e agora estão sendo considerados inimigos por outras. Gera uma situação legal também, principalmente se você der a opção para os jogadores de se redimir ou então negociar termo com as outras organizações, e aí sim eles vão poder realmente escolher que lado que eles querem tomar. Depende um pouco da história toda que você quer apresentar na real. E essa é a beleza e a riqueza desses cenários políticos e essa construção que a gente está apresentando para você. Percebeu que eu introduzi um esquema aí para poder falar das questões opostas, de organizações opostas e como os jogadores vão ser pegos no meio dessa parada toda. Você já deve ter percebido que as organizações elas precisam ter conflitos. Elas estão em busca do mesmo poder, da mesma trama central. Esses conflitos é o que geram as aventuras e onde os jogadores vão interferir. Eles vão estar sempre ajudando uma, atrapalhando a outra, tentando negociar com as partes, arrumando aliados e inimigos. De novo, por conta dos conflitos. Então você precisa colocar conflitos dentro dessa trama toda e são justamente nesses pontos que os jogadores vão interagir. E eu tenho certeza que se você começar devagar, criando esses elementos que eu citei no vídeo e imaginando como que cada organização vai realmente trabalhar para alcançar o poder que a trama principal oferece, você vai ter uma campanha politicamente complexa de maneira relativamente simples, sem muita complicação. Segura aí que eu queria deixar um último exemplo, bem prático, de um jogo nosso, que meio sem querer virou extremamente político. É lá a mesa do Arcane, que a gente faz stream ao vivo na roxinha e coloca aqui também no YouTube. A trama central lá é a busca pelo combustível Quintech que está sendo desenvolvido. As organizações da história são o Grupo do Silco, um rival de Zaun, um grupo de Piltover, os Revolucionários do Echo e tem ainda uma última galera que eu não quero dar spoiler para não bagunçar e estragar a campanha para vocês. Mas toda essa galera tá brigando por informações, recursos, a pesquisa e o conhecimento do doutor para poder realmente chegar ao poder, ao domínio da tecnologia Quintech. Ou então destruí-la, a galera do Echo quer destruir essa parada. Vejam como uma organização se opõe à outra e fica de treta com a outra porque elas têm conflitos, coisas que elas querem que estão interligadas. Os jogadores foram pegos no meio disso tudo e precisam decidir quem que eles vão ajudar e como que eles vão sobreviver nessa treta toda. Para fazer essa campanha, eu usei muitas dicas que eu dei no vídeo sobre criação de cenas de interação social. Vai te ajudar muito a organizar essa parada toda. Esse vídeo pode ser de muito valor para você que quer fazer uma campanha politicamente mais complexa. Eu vou deixar ele aqui em cima, ó, desse lado, para você poder assistir. Eu falei muito dos vilões e tudo mais, e organizações que às vezes podem parecer vilões ou podem ter essa construção mais de NPC. Se você clicar desse lado aqui, ó, tem o vídeo dos vilões, que vai te ajudar muito nessas construções. Então do lado de cá, se você quiser ver as interações sociais, do lado de cá para clicar nos vilões, a gente vai ficar juntinho aqui no YouTube, e eu tenho certeza que essa série vai te ajudar demais a melhorar a sua narração, deixar você afiado e seus jogadores muito felizes de jogar com um mestre tão sinistro como você. Quero agradecer a moral gigante que vocês me dão, estando aqui a cada vídeo, a cada comentário, a cada like, ajuda demais a espalhar a palavra da RPG pelo YouTube. Quero agradecer também a todo mundo que já está apoiando a gente no nosso financiamento coletivo, nosso sonho de produzir o cenário de Fanti. Meses de julho e agosto, o financiamento vai estar bombando, vou deixar os links aqui embaixo. Se você ainda não apoiou, vai lá porque tem muita coisa boa na caixa desse kit introdutório. Nosso sonho aí de Fanti se tornando realidade. Muito obrigado a todos, vejo vocês nesses vídeos aqui do YouTube e até um próximo na nossa série Narrando como Mestre. Valeu, galera! Abraço!